Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje. Presente de Deus, 23 de março. Fazemos o trabalho de base e aceitamos o que nos tem sido dado livremente a cada dia. Texto básico, página 51. Nosso relacionamento com o nosso poder superior é uma rua de mão dupla. Ao rezar, falamos e Deus escuta. Quando meditamos, fazemos o melhor que podemos para escutar o desejo de nosso poder superior. Sabemos que somos responsáveis por nossa parte deste relacionamento. Se não rezarmos e escutarmos, excluiremos nosso poder superior de nossas vidas. Quando pensamos sobre o nosso relacionamento com o nosso poder superior, é importante lembrar que somos a parte impotente. Podemos pedir orientação, podemos pedir boa vontade ou força. Podemos pedir conhecimento do desejo de nosso poder superior, mas não podemos fazer exigências. O Deus de nossa compreensão, aquele com poder, vai preencher a metade desse relacionamento, dando-nos exatamente o que precisamos, quando precisamos. Precisamos agir a cada dia para manter vivo nosso relacionamento com o poder superior. Uma maneira de fazer isso é aplicando o 10º passo. Então nos lembramos de nossa própria impotência e aceitamos a vontade de um poder superior maior do que nós mesmos. Só por hoje, eu em meu relacionamento com o meu poder superior, eu sou o impotente, recordando quem eu sou. Hoje eu vou humildemente aceitar os presentes de Deus que compreendo. Do Deus que compreendo. Vou ler aqui o 10º passo. Peraí que eu tô procurando, gente. Achei. 10º passo. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós admitimos prontamente. Bom, então o texto está falando que nós devemos fazer um inventário pessoal diário, né? E sempre que a gente estiver errado, a gente admitir isso prontamente para Deus. Cara, falando de orar e de buscar a Deus, eu faço isso todo dia de manhã, é a primeira coisa que eu faço, né? No passado eu orava, né? Todo dia de manhã. Só que hoje eu faço diferente, né? Inclusive até no final dessa semana eu mudei o jeito de fazer isso. Todo dia eu acordo de manhã e na minha trajetória da minha casa até o meu trabalho, eu venho declarando, proclamando, né? Eu sou um homem de propósito, eu sou um homem de louvor, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de alegria, de amor, eu vivo em recuperação, eu vivo em sobriedade, eu sou honesto, eu pago minhas contas em dia, sempre me sobra muito dinheiro, Deus restaura minha vida, restaura meus órgãos, restaura meus ossos, meus ligamentos, né? E vem declarando isso, né? Eu venho declarando tudo aquilo que eu gostaria de viver, tudo aquilo que eu gostaria de alcançar através de Deus e através de Cristo, né? Só que eu falava eu sou, eu posso, eu faço e etc. Agora eu mudei isso, cara, porque eu tenho proclamado muito o seguinte, eu me alimento de maneira equilibrada, eu emagreço a cada dia, só que essa parada de declarar, ela é uma fé morta se não houver ação, né? Então eu preciso agir dentro daquilo que eu declaro para conseguir viver aquilo que eu quero, né? De uma certa forma é isso. É óbvio que eu preciso declarar e agir dentro da vontade de Deus. Mas eu creio que Deus quer que eu tenha uma vida equilibrada, eu creio que Deus quer que eu me alimente bem, eu creio que Deus quer que eu viva em recuperação e propósito, recuperação e sobriedade. Eu creio que Deus queira que eu viva o meu propósito, que eu seja obediente, né? Que eu consiga emagrecer porque eu estou acima do peso. Eu creio que Deus quer que eu seja honesto, que eu pague minhas contas em dia. Eu creio que Deus queira que eu tenha uma vida confortável. Eu creio em várias coisas, né? Então,
eu vou declarando em cima dessas coisas que eu creio que também é a vontade de Deus. Porém, o que eu percebi? Que mesmo que eu esteja tendo força para viver em sobriedade e recuperação, pela graça do Senhor Jesus, sem recaída, né? Hoje faz 369 dias que eu estou em sobriedade e recuperação. Ontem eu troquei de ficha na Irmandade. Aí, ó. Vamos ver aqui. Deu para ler, né? Então, eu tô cheio de ficha, graças a Deus. Eu tenho um grande orgulho dessas fichas, mas não é um orgulho ruim, é um orgulho bom. Limpo e sereno por 1 ano, né? Olha aí. Então eu tenho bastante orgulho, comprei a medalha do DNA, né? A medalha de bronze também de 1 ano. Cara, e o que eu percebi? Eu percebi que se eu fosse realmente tão... Como que eu posso dizer? Eu percebi que se realmente eu conseguisse fazer tudo aquilo que eu quero fazer, né? Porque você pensa assim, poxa, quantas vezes eu já falei aqui que para ficar em sobriedade e recuperação, a primeira coisa é você querer, né? Querer com cada átomo do seu corpo, porque se você quiser, você é capaz de fazer tudo. Só que não sei, de repente, não é só isso, né? De repente, se eu estou conseguindo querer o suficiente para fazer, é porque tenho o meu poder superior, né, me dando força por detrás disso, né? Me entregando energia para conseguir permanecer. Cara, eu fiquei, para te falar a verdade, eu tô um pouco confuso em relação a isso, né? Por que que eu consigo não me drogar? Por que que eu consigo escolher permanecer em sobriedade e recuperação e não consigo não comer um pedaço de chocolate? E não consigo comer o segundo prato? Não consigo não comer o segundo prato, né? Por quê? Por que que eu consigo fazer uma coisa que é a coisa mais difícil que tem para se fazer, que é falar não para as drogas, e na hora que eu vou comer, eu não consigo comer com equilíbrio, né? Em teoria, viver em sobriedade e recuperação é muito mais difícil do que me alimentar com equilíbrio. Tá, será que eu não tô querendo o suficiente? Bom, isso é uma coisa até que meio óbvia. Se eu realmente estivesse querendo manter o peso ou emagrecer, ou ter uma alimentação equilibrada, eu estaria me esforçando mais, né? Só que de verdade, parece pra mim que eu não tô conseguindo ter essa força de vontade. Eu não estou conseguindo ter a energia suficiente para conseguir fazer isso. De repente eu tô focando em muitas coisas, não sei, cara, realmente eu não sei explicar, eu preciso de pensar mais nisso para descobrir aonde que eu tô errando, porque eu tô errando o erro de estar me alimentando mal, de estar comendo mais do que eu deveria, tá vindo de dentro para fora, né? Então o que eu preciso melhorar dentro de mim para eu conseguir? Como eu sou impotente, como vem falar ali no texto, eu não tô tendo poder, né? Força suficiente para fazer isso. E por que eu não tô tendo essa força? Será que eu tô fazendo mais coisas do que eu deveria estar fazendo? Será que eu tô focando em coisas menos importantes do que a minha própria saúde, né? Então eu preciso reexaminar, né? Todo o contexto da minha vida e me organizar para fazer isso dar certo, né? Porque eu preciso ter saúde. Eu preciso viver o máximo possível, não só para mim, né? Para poder ajudar as pessoas que estão à minha volta e etc. É maior do que eu, né? Então preciso dar mais importância a isso. Bom, voltando a falar sobre o texto, ele vem falar que a gente deve orar, né? Todos os dias e buscar o nosso poder superior. Abri aqui o texto de novo, gente.
Nosso relacionamento com o poder superior é uma rua de mão dupla. Ao falarmos, Deus escuta. Quando meditamos, fazemos o melhor que podemos para escutar o desejo do nosso poder superior. Então, voltando a falar aqui, então eu saio lá de casa e venho pro meu serviço fazendo essas declarações, e quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é ou gravar o Só por Hoje, ou ler a Bíblia, né? Mas independente da ordem, eu sempre posto primeiro um versículo bíblico. E como que eu faço para interpretar esse versículo bíblico? Eu uso o IA, cara. Eu uso o IA para entender o que realmente está falando naquele versículo com profundidade, para aí eu internalizar ele e tentar procurar viver aquilo que eu aprendi naquele dia sobre aquele versículo, né? Então, quer dizer, eu declarei coisas boas para minha vida, eu li a palavra de Deus, eu busquei entender qual que o que Deus está querendo dizer com aquela palavra, com aquele versículo. Eu uso um aplicativo da Bíblia, né? Meu celular é iOS e o aplicativo que eu uso chama... Tá escrito só Bíblia aqui, mas enfim, é um livrinho vermelho. E lá dentro, nas configurações, eu coloquei para manter um devocional e ele dispara um versículo bíblico todo dia. Quando vira o dia, ele dispara um versículo bíblico. Então é esse versículo que eu leio. Depois eu gravo Só por Hoje, então são todas coisas que eu faço para Deus, né? A primeira coisa que eu faço é buscar a Deus na minha manhã. Quando sobra tempo, eu gravo mais uma música, coloco aí nas redes sociais, um louvor a Deus, né? E só depois, então, eu vou começar a fazer as coisas do meu dia mesmo, os meus serviços, etc. Uma coisa que eu declaro que eu acho muito importante, na minha perspectiva, eu tenho um mentor espiritual, né? Você pode chamar também de Espírito Santo, um Espírito de Deus que me guia. Então eu declaro, eu tenho uma conexão muito forte com o meu mentor espiritual, né? Através do meu mentor espiritual eu sou intuído, inspirado, e eu sou obediente ao meu mentor espiritual, de modo que eu venha fazer a vontade de Cristo e a vontade de Deus, né? Então, conforme foram passando os dias que eu fui fazendo isso, eu sinto que a cada dia mais eu tenho uma intimidade maior com Deus, né? Isso é uma coisa muito individual, cada pessoa sente, acredita e pensa de um jeito, né? Na minha forma de pensar, a cada dia mais eu consigo estar mais próximo de Deus, eu consigo ter um melhor entendimento da vontade dele. E quando eu não entendo, cara, eu fico raciocinando em cima do que está acontecendo, eu tiro dúvida com a minha esposa é uma mulher também muito próxima de Deus, e vou conversando com outras pessoas também para ver o que as pessoas pensam, né? Porque às vezes eu me engano, às vezes a minha mente quer me manipular e eu não consigo entender qual a real vontade de Deus. E através dessas conversas eu acredito que a gente tem um despertar, né? Então, uma maneira de buscar a vontade de Deus, uma vez que você não consegue buscar por si só, através do Espírito, através dessa intimidade, é numa partilha. Então eu venho de manhã orando e depois eu busco trabalhar o dia todo dentro da vontade de Deus. E assim, a vontade de Deus, ela não é uma vontade que muda o tempo todo, né? A vontade de Deus são vontades básicas, né? Quer que a gente viva em sobriedade de recuperação, quer que a gente pense e sinta de maneira correta, se comporte de maneira correta, não deseje mal para ninguém, ajude o máximo de pessoas que você puder. Mas você precisa ter muita sabedoria, até para fazer as coisas simples, né? Até para ajudar uma pessoa, você precisa de ter uma sabedoria, cara, porque senão você acaba se prejudicando. Mas enfim, é muito importante nós estarmos buscando a face de Deus a cada dia, melhorar a nossa intimidade com Ele,
para nós entendermos qual é a vontade dele a cada situação difícil na qual nós precisamos tomar algum tipo de decisão, né? Bom, e é isso, né? Eu já falei bastante do terceiro passo aí nos vídeos anteriores, né? Se você ainda não ouviu, busca aí os vídeos anteriores e dá uma assistida aí, porque já faz 15 minutos que eu tô falando e não vai dar para falar de novo. Bom, é isso. Eu espero que Deus abençoe a nossa vida, nos encha da sua graça, da sua glória, continue nos dando a dádiva da recuperação, a cada um nos fortalecendo e que nós venhamos ter uma semana abençoada, cheia da presença dele. Valeu!